Iniciar este culto e queremos saudar cada um de vós com a graça e a paz de Deus. Que estas bênçãos inauditas do nosso Deus possam estar conosco sempre, possam ser elas o nosso sustento, a nossa segurança em tempos de adversidade. E nós queremos dar conta de algumas atividades que ainda vamos realizar durante esta semana e durante, então, os próximos tempos. Lembrar a Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes através do Zoom às 15 horas e mais tarde, às 19 horas, dos jovens e adultos. Através da mesma plataforma estaremos a terminar o nosso estudo no livro de Eclesiastes. Então estaremos a olhar para o capítulo 12 e convido os irmãos para poderem estar presentes conosco nesta lição. Na quarta-feira nós teremos a nossa reunião de oração às 19 horas ainda através do Zoom e no sábado a reunião de adolescentes e jovens às 15h30. No entanto, quero chamar a vossa atenção para o próximo domingo. No próximo domingo, então, vamos voltar ao horário que tínhamos antes da pandemia. Ou seja, vamos começar com a Escola Bíblica Dominical presencial. A partir das 10h30, então, teremos a nossa lição da Escola Dominical e nós dividimos, como os irmãos sabem, em classes. Temos a classe das crianças, dos júniores, dos adolescentes e depois jovens e adultos. Então, temos várias classes para que, então, cada um possa ouvir a lição na sua própria linguagem. E por isso, queremos convidar os irmãos a estarem conosco na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, às 10h30. E alguns irmãos já receberam a revista, a nova revista, que vai nos estar a acompanhar, então, a partir de domingo. Então, é bom terem em conta porque o horário do culto não será ao meio-dia, será às 11h30. Então, vamos começar o culto às 11h30, porque queremos que a Escola Dominical termine às 11h20, o máximo. Teremos 10 minutos de intervalo, não teremos o encerramento da Escola Dominical e começamos, então, com o culto às 11h30 para podermos, por volta do meio-dia e meio, o mais tardar até o meio-dia e 40, então, terminar o nosso culto. Então, quero chamar a vossa atenção para essa mudança que a partir do próximo domingo, então, se vai fazer sentir. É claro que vamos continuar a usar máscara e vamos continuar a desinfetar as mãos lá em cima. Vamos continuar com todos os cuidados necessários para que não haja qualquer risco. Então, queria chamar a vossa atenção para essa mudança e todos são convidados para estar na Escola Bíblica Dominical. É um tempo onde, de uma forma informal, nós podemos estudar a palavra do Senhor e é bom não apenas para os jovens e adultos, mas também para as crianças, para os júniores e adolescentes. Mas também queria lembrar os membros da igreja que no próximo domingo teremos a nossa Assembleia da Igreja. É o segundo domingo de outubro, então teremos a Assembleia da Igreja também para podermos já planear a questão das eleições para o próximo ano. Então, quero convidar os membros da igreja para poderem estar presentes no próximo domingo às 15h30. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto. E vamos, enquanto o Pedro vai estar a tocar o prelúdio, vamos orar. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela nossa missão na Alta de Lisboa. No dia 19 teve conosco o pastor Franco, apresentámo-lo no culto de batismos, que vai nos estar a apoiar com a sua esposa ali na Alta de Lisboa. Eles já conseguiram arrendar um apartamento bem pertinho da nossa missão. Então, é um bom ponto de partida para poderem dar a sua colaboração na missão, e não apenas na missão, mas também no seminário. A esposa também já chegou, ele estava à espera que a esposa viesse, ela já chegou e já estão então completos. E vamos orar também pelo Seminário Teológico Batista. Amanhã vai ter início uma semana intensiva do mestrado, é um curso então que é desenvolvido pelo seminário com
Então, vários alunos vindo de vários lugares do nosso país vão estar, então, durante uma semana ali na ABLA, na Seção de Beneficência Luso-Alemã, ali em Carcavelos, então, para essa semana. Vamos orar pelos professores também, pelo pastor Manuel Alexandre Júnior, que será um dos professores, mas também o doutor Júlio Dias, que veio de Madrid, da Faculdade de Madrid, para poder também lecionar a estes alunos. Então, vamos orar por esta atividade do seminário com a qual nós temos parceria. E vamos orar também pelos nossos irmãos que estão doentes, para que Deus possa estar a trabalhar na vida de cada um. Então, convido-vos neste momento a orarmos, enquanto o Pedro vai estar a tocar. Queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, e queremos ler do versículo 8 ao versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, e leremos do versículo 8 ao versículo 11. E quero vos convidar a ficar de pé para lermos este texto e depois louvarmos ao nosso Deus através de cânticos e hinos. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós vemos aqui este culto de adoração a Deus. Deus a ser exaltado por milhares e milhares de pessoas, dos redimidos, os santos, os anciãos, então, em adoração a Deus. E nós também, tal como encontramos no versículo 11, vamos estar a cantar: Tu és digno, Senhor, de receber glória e poder e honra. Então vamos cantar juntos este hino.
é digno de ser louvado. Ele é um Deus presente, é um Deus que está conosco. E quando nós olhamos atentamente para aquilo que nos acontece à nossa volta, nós o vemos. Ele está conosco. Ele está presente em cada momento, em cada situação na qual nós nos possamos encontrar. E por isso o cântico que nós vamos estar a entoar diz: é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Porque olhando à minha volta, olhando para tudo, sempre vejo a ti. Era aquilo que o salmista dizia: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, tu aí também estás. Ele está em todo o lado. Ele está aqui conosco. E por isso que nós, ao contemplarmos esta presença, possamos dizer: é impossível eu não crer em ti. Possamos crer no Senhor, crer verdadeiramente e deixar que Ele nos auxilie em tudo. Então vamos cantar este cântico. E enquanto vamos estar a entoá-lo também, vamos também dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Vamos ter a oportunidade de vir aqui à frente e dedicar ao Senhor aquilo que Ele colocou no nosso coração. Que assim seja, que Ele possa ser o ideal para a nossa vida. Que nós em tudo o possamos buscar. E queria convidar os irmãos que desejam orar neste momento,
que possa estar a dirigir-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com gratidão, Senhor, nós entramos na tua presença, Senhor, vai vida, estamos na tua casa, Senhor, e é com gratidão, com o Senhor, que adoramos, Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela salvação, Senhor, por nos teres perdoado os nossos pecados, Senhor, e nesta hora, Pai, consagramos a ti, não só os nossos bens, Senhor, mas que possamos também consagrar, também levar os nossos consagração das nossas vidas, Senhor, a ti, Senhor, em obediência àquilo que é o teu mandado. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados, Senhor, e que durante o resto do culto possamos ouvir a tua voz. Eu te peço em nome do teu Filho amado. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e queria-vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo João. João capítulo 2, e vamos olhar para o texto a partir do versículo 1 até o versículo 11. E durante os domingos em que nós celebramos a ceia do Senhor, nós vamos estar a olhar para os sinais que nós encontramos aqui no Evangelho de João, que nos apresentam Jesus, como Deus, como Cristo, como aquele em quem nós temos salvação. Vamos olhar para cada um dos sinais e ver como Deus transforma, como Deus muda cenários adversos em algo bom. Porque todos nós deparamos-nos com situações difíceis. Todos nós deparamos-nos com dias que não são assim tão bons. E precisamos ter uma verdadeira consciência de quem Deus é. De que Ele é poderoso para transformar o nosso contexto, para transformar a nossa vida e trazer a ela aquilo que nós precisamos. Por isso achei que era relevante nós conhecermos um Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que faz maravilhas, o nosso Deus que é maravilhoso para conosco. E o primeiro milagre, o primeiro sinal que nós queremos ver, e é onde nós podemos ver Jesus a transformar, é este aqui no capítulo 2. Este é um texto que os irmãos bem conhecem, certamente já ouviram várias vezes, mas nunca é demais nós olharmos para o texto e procurarmos então aplicá-lo à nossa vida. E os primeiros 2 versículos dizem o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Aqui nós encontramos o evangelista, por um lado, a mostrar-nos o tempo. Ao terceiro dia. Ao terceiro dia de quê? Naturalmente nós temos que ligar ao que está anteriormente. Nós temos que ligar ao fim do capítulo 1, que nos fala da conversão de Filipe, nos fala da conversão de Natanael. É 3 dias depois de Jesus ter estado com Filipe e Natanael que esse casamento se realiza. Ele está ali no casamento. Um casamento realizado em Canaã da Galileia, local de Natanael. Como vemos em João 21, versículo 2, verificamos que Natanael era de Canaã da Galileia. Não sabemos se Jesus terá ido a Nazaré e depois voltado para o casamento ou se terá ficado já ali, à espera que o casamento se realizasse. A distância para Nazaré também não era longe, eram apenas 15 quilômetros. Mas o texto não nos diz se Jesus ficou ali ou não. Diz-nos apenas que ao terceiro dia, então, aconteceu aquele casamento. E Jesus foi convidado para estar ali. Jesus não entrou como penetra. Jesus foi convidado.
E nós vemos que Jesus ia aonde era convidado. Jesus foi convidado aqui para ir a este casamento e foi. Jesus foi convidado para ir à casa de Mateus, o publicano, e foi. Jesus foi convidado para ir à casa de Simão, o fariseu, e foi. Aonde quer que o convidasse, Jesus ia. Independentemente de quem era a pessoa ou daquilo que ela defendia. Era uma oportunidade para estar em comunhão com essa pessoa e apresentar-lhe-se a ela mesma. Jesus está ali. E não apenas está Jesus ali, mas está Jesus e a sua mãe. Maria está presente naquele casamento. Não sabemos de quem era o casamento. Não sabemos se o casamento era de um familiar de Maria e Jesus. Mas sabemos que Maria estava ali. Mas é curioso verificar que não há referência a José. E no ministério de Jesus não há referência a José. A última referência que nós temos a José é quando Jesus tem 12 anos e está lá com os doutores da lei em Jerusalém, no templo. Possivelmente nesta altura, José já tinha morrido. E se assim era, então Jesus tinha um papel importante no seio daquela família. Ele como primogênito, ele como primeiro filho, então tinha a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos e de cuidar também da sua mãe. Ele passava a ser então ali o chefe da casa, substituindo o pai que tinha falecido. E ele está lá com Maria, e não apenas está ele com Maria, mas também estão os seus discípulos. Possivelmente não estão todos os discípulos, porque nós olhando para trás, apenas vemos referência a André, a Pedro, a Filipe e a Natanael. Também poderia estar João, que aqui testemunha este facto. Jesus está lá. Mas eis que o casamento não corre de uma forma normal. Nós, quando vamos a um casamento, esperamos que tudo corra normalmente. Mas este casamento não correu de forma normal. Porque aparece um problema sério. Repare então na descrição desse problema. Do versículo 3 ao versículo 5 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Surge aqui um grandíssimo problema. Este é um problema muito sério, porque este problema podia levar a que se instaurasse um processo judicial contra o pai do noivo, contra os pais do noivo ou contra o próprio noivo. Porque os pais do noivo é que tinham a responsabilidade de providenciar, de preparar o casamento. E faltando vinho, algo tão importante, então isso podia levar a que os pais da noiva pudessem instaurar um processo judicial contra o noivo ou os pais por causa desta situação. Problema muito sério. Ele acontece. E este problema é comunicado a Jesus por sua mãe. Eles não têm mais vinho. É interessante verificar que, ao Maria ir ter com Jesus, automaticamente sabia que Jesus podia fazer alguma coisa em relação àquela situação. Possivelmente ela não sabia tudo sobre aquilo que Jesus podia fazer. É possível que ela nem imaginasse que a solução fosse aquela. Mas vai ter com Jesus. E Jesus então responde a Maria, a sua mãe. E parece-nos que a resposta de Jesus é uma resposta rude. Mulher, que tenho eu contigo? Parece rude.
Parece que Jesus desprezava a sua mãe ao dar essa resposta. Mas não. Não há aqui desprezo, não há aqui falta de respeito para com a sua mãe. Apenas procura mostrar à sua mãe que há algo mais elevado que ele tem que realizar. E que aquilo que é elevado, que procede de Deus, não tem uma ordem humana por detrás. Essa é a resposta. E ele vai dizer mais à sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia muito bem qual era o programa de Deus, o tempo de Deus. E por isso assim responde. No momento certo, ele iria atuar. Mas não era aquela hora. Ele tinha uma hora própria para atuar. E isso deve nos fazer refletir. Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor intervenha naquela situação. Mas eis que assim não acontece. Mas eis que às vezes temos que esperar. Ele tem o seu próprio tempo para agir. Não é quando nós achamos que é o melhor. É quando Ele quer. E por isso, apesar de Ele fazer exatamente aquilo, providenciar vinho, mas disse a Maria: fazei tudo, ou ainda não é chegada a minha hora. Mas nós vemos aqui a reação de Maria. Ela não fica chateada, ela não fica aborrecida, ela não foge da festa. Mas ela vai ter com os serventes e vai lhes dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Este é o único mandamento de Maria que nós encontramos na Bíblia. É o único. E esse mandamento é: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não disse: olha, fazei tudo o que eu vos mandar. Fazei tudo aquilo que eu quero. Não. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Como é que ela reagiria se viesse aos dias de hoje? Vendo tanta idolatria à volta da sua pessoa, como é que ela reagiria? Possivelmente ela diria: fazei tudo o que eles vos disseram. Iria apontar para Jesus e não para ela mesma. Surge o problema e eis que surge a solução. E a solução está a partir então do versículo 6. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metetras. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Surge o problema, mas surge também a solução. É importante nós assinalarmos que Jesus não impede que todos os problemas aconteçam na nossa vida. Jesus está conosco, mas isso não quer dizer que não possamos passar por problemas, que não possamos passar por situações difíceis, mas Ele tem a solução. E nós vemos aqui a solução para o problema. É-nos apresentado ali aquelas talhas que eram usadas para as purificações dos judeus. Talhas que levavam entre 2 ou 3 metetras. E cada metetra era de 40 litros. Então estamos a falar de jarros que levavam aproximadamente 120 litros. O total era 720 ao todo, 6 jarras. Estamos a falar de uma boa proporção de água. E Jesus vai dizer àqueles homens
que então enchessem aquelas talhas. Parecia uma ordem estranha. Então agora falta vinho e enche-se as talhas de água? Uma coisa não bate com a outra. Não está relacionada com a outra. Mas vejam que estes serventes obedeceram. E não era assim tão fácil como nos dias de hoje. O que é que nós faríamos nos dias de hoje? Nós iríamos providenciar uma mangueira, ligávamos a torneira e esperávamos que enchesse as talhas. Tão simples. Mas naquele tempo não havia água canalizada. Era água do poço. Agora imaginem, aqueles homens estão bem vestidos para servirem às mesas. E agora vão carregar cântaros de água. Por mais cuidado que pudessem ter, há sempre a possibilidade de se sujarem. Mas eles obedecem. Eles não reclamam, não questionam, não tentam impedir que Jesus faça aquilo. Mas vão fazer, vão ao cântaro, várias vezes, ao poço, várias vezes com o cântaro, para trazerem água e então encherem aquelas talhas. Mas eles fizeram. E vejam que eles as encheram totalmente. Encheram totalmente. Até à boca. Foram cheias aquelas talhas. E após a obediência destes homens, então vem a transformação. Não sabemos que tipo de vinho era. Não sabemos se era vinho branco ou vinho tinto. Se fosse vinho branco, a cor da água e o vinho branco era parecida. Se fosse vinho tinto, aí não. Aí dava para ver claramente que tinha havido uma transformação. Mas não sabemos esse aspecto. Mas o que sabemos é que aqueles homens pegaram um pouco de vinho e o levaram ao mestre Sala. Aquele que era responsável por tudo. Levaram-no lá para que ele pudesse provar, pudesse dar o seu parecer. E o mudar de vinho. Então era necessário que o mestre Sala desse o seu parecer em relação àquele vinho. E o versículo 9 diz que assim aconteceu, o mestre Sala provado a água transformada em vinho, e ele não teve conhecimento do que tinha acontecido, da falta de vinho e dessa transformação que ocorreu. Diz-nos o versículo então 10, repreendendo o noivo o seguinte: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O vinho que Jesus trouxe àquela festa era um vinho bem melhor. E certamente aqueles pais, aquele noivo não foram negligentes na providência do vinho. Eu imagino que eles procuraram o melhor vinho para colocar no casamento. Estavam alegres, era um momento de festa. Porque não providenciaram o melhor para aquele acontecimento. Mas o vinho que Jesus trouxe à festa, a água transformada em vinho, levou com que aquele vinho fosse de ótima qualidade e superior ao vinho anterior. E aquele noivo foi repreendido sem saber o que tinha acontecido. Possivelmente ele não se apercebeu de nada, que o vinho tinha faltado. Ele estava ali, alegre, contente naquela festa, com a sua esposa. Uma festa que durava durante 7 dias. Não sabemos em que dia é que aconteceu essa falta de vinho. Mas estavam ali alegres. E não se apercebeu do que tinha acontecido. Não se apercebeu desta transformação de água em vinho. Será que isso também não acontece nas nossas vidas? Será que
Jesus não tem transformado situações da nossa vida sem nós sabermos? É possível que sim. É possível que Ele tenha já transformado situações da nossa vida que nós não sabemos. Nós sabemos daquelas que experimentamos, mas quantas coisas Ele já transformou? E às vezes nós damos como coisas que acontecem naturalmente. Mas foi Ele que agiu, transformando, invertendo aquele cenário. O noivo estava a passar por problema e não sabia. E viu o seu problema solucionado sem ele saber. O mesmo também acontece conosco. Nós temos um Deus que transforma-nos, transforma a nossa vida e por vezes o faz sem nós nos apercebermos daquilo que Ele está a fazer. E diante então deste milagre, encontramos a manifestação do poder de Deus. Versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã de Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nela. Então vemos aqui Jesus iniciando o seu ministério, iniciando os seus sinais. E dois resultados brotam daqui. Por um lado, ele manifestou a sua glória. E João, testemunhando anteriormente no capítulo 1, versículo 14, ele fala daquilo que tiveram a oportunidade de ver, a glória do Senhor. Diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os discípulos viram a glória do Senhor. Glória essa que foi demonstrada através dos sinais. Mas também creram. Creram verdadeiramente em Jesus. Não creram de um modo artificial. Não creram apenas por aquilo que viram, mas creram porque Deus estava a trabalhar nos seus corações. Porque nem todo aquele que crê no nome de Jesus é um verdadeiro crente. É verdade que João disse, e a todos quantos receber Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas nem todos aqueles que dizem que creem no nome de Jesus são verdadeiramente crentes. Aliás, nós encontramos um bom exemplo disso no final do capítulo 2. Quando se dá aquela situação em Jerusalém. E lemos no texto bíblico, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então vemos aqui que estes criam, mas Jesus não confiava, não se confiava a eles. Jesus requer uma fé verdadeira. Uma fé, então, que resulte em contemplação e em salvação. Mas o que é que esta história tem a ver conosco? O que é que esta transformação tem a ver com a nossa vida? Tem a ver muito. Quantas vezes nós não sentimos falta de alguma coisa? Quantas vezes não falta alguma coisa no nosso casamento? Ou na nossa família? Ou na nossa vida? Certamente já sentiram falta de alguma coisa. Nós somos seres limitados. E por mais que nós nos empenhemos em fazer alguma coisa, isso não quer dizer que não venha a faltar algo. Aqueles que prepararam a festa certamente fizeram com toda a dedicação. Procuraram fazer o seu melhor, mas acabou por faltar vinho. Às vezes nós também procuramos fazer o nosso melhor no casamento, na família, na vida, no trabalho, na escola.
procuramos, até nos empenhamos, até procuramos ser bem organizados para que nada aconteça de forma errada. Mas acabamos por nos apercebermos que falta alguma coisa. E vai sempre faltar alguma coisa. Porque nós não somos autossuficientes. Nem sempre eu consigo providenciar tudo aquilo que a minha família quer. Nem sempre eu consigo providenciar tudo aquilo que a minha esposa quer. Nem sempre eu consigo providenciar tudo aquilo que as pessoas à minha volta querem. E por isso, acaba por haver falta. Mas em Jesus, essa falta é suprida. Faltou vinho, mas Jesus transformou água em vinho. Pode ser que na vossa vida, na vida da irmã, do irmão, esteja a faltar alegria. Esteja a faltar algo. Até pode não saber o que é, mas sente que há uma insatisfação, há uma falta. Lembre-se que Deus pode transformar esse vazio em plenitude. Deus pode transformar essa tristeza em alegria. Ele que atuou naquele momento, continua a atuar hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus que transforma. Não há situação que Ele não possa transformar. Ele tem poder sobre as situações, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demónios, tem poder sobre tudo. Tem poder sobre a nossa própria vida. E Ele tem poder para transformar. Não nos esqueçamos disso. Nós vivemos tempos difíceis e teremos sempre tempos difíceis. Mas lembremos que não estamos sós nesta caminhada. Ele está conosco. Se nós o convidamos para a nossa vida, como aqueles fizeram, aqueles convidaram Jesus para o seu casamento. E Jesus estava lá quando o problema apareceu. Precisamos é convidar Jesus para a nossa vida, para caminhar conosco, para estar conosco. E se assim acontecer, nós não vamos ficar decepcionados. Ele vai providenciar quando faltar. Ele vai nos ajudar. Pode ser que não aconteça no tempo que nós queremos. Mas lembremos que Ele não dorme. Ele está atento, está bem acordado e ouve as nossas preces. E como disse o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nunca se esqueçam disso. E este memorial na qual vamos agora participar relembra-nos exatamente a transformação que Deus em Cristo Jesus veio trazer à nossa vida. Nós estávamos perdidos, a nós faltava-nos tudo, principalmente a salvação, mas Ele então resolveu o nosso problema. Ele providenciou uma solução que é eterna para este problema que era extensivo a toda a raça humana. E esta solução é Jesus Cristo. E este memorial aponta-nos exatamente para a solução. O problema está solucionado. E por isso nós participamos em agradecimento, em louvor, por aquilo que Deus em Jesus Cristo fez por nós. Então, como irmãos, como família em Cristo Jesus, que possamos então participar deste memorial, lembrando essa transformação que Cristo veio trazer às nossas vidas. E para celebrarmos este memorial, queria-vos convidar a abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios. E enquanto isso, queria convidar o irmão Eduardo e o irmão
Mota para se prepararem a fim de nos ajudar na distribuição do pão e do vinho. 1 aos Coríntios, capítulo 11. E queremos então ler do versículo 23 ao versículo 28. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então vamos juntos participar deste memorial. E temos connosco 3 irmãos que participarão pela primeira vez deste memorial. E eu queria chamá-los aqui à frente, ao Jonatas, ao Rubem e ao António Samuel. Irmãos que foram batizados no passado dia 19 de setembro, e hoje então têm a oportunidade, depois de cumprir a ordenança do batismo, e podem ficar aí nesse banco, se fazem favor, cumprida a ordenança do batismo, então participar deste memorial. Está-nos a faltar aqui o Pedro Mateus, mas também ele terá a oportunidade de também, noutra altura, participar do pão e do vinho. E como nós lemos aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças. É isso que nós vamos fazer. Seguindo o exemplo de Jesus, vamos ser agradecidos. Vamos dar graças ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Então eu queria convidar o irmão Mota para nos dirigir nesta oração. Graças tanto, Senhor, porque nesta manhã estamos na presença, agradecemos pela saúde, pelas forças que é concedido e por esta oportunidade podemos estar na tua casa, Senhor, louvando o teu nome e ouvindo a tua palavra. Que o teu Espírito possa realmente falar através do teu servo e que todos possam realmente compreender e aceitar a tua palavra e vivê-la. Neste momento estamos realmente lembrando este memorial que deixaste a tua igreja para que haja todo aquele que queira seja batizado, também participe na ceia, que esta ceia que apresenta todo o sacrifício da cruz, Senhor. Agradecer pelo teu grande amor por revelado e fica com todos nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sendo a primeira vez, eu vou estar a servi-los. E enquanto os irmãos estão a distribuir o pão, nós vamos cantar o hino 516, Pão da Vida, Pão dos Céus. Pão
temos connosco um pedaço de pão e vamos participar do pão em memória de Jesus Cristo. Participemos. Diz-nos o texto que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E enquanto o irmão Mota vai estar a distribuir o vinho, nós vamos cantar 2 estrofes do hino 286. Seja bendito o Cordeiro. Os irmãos a ficarem de pé e vamos juntos orar com o irmão Eduardo. Amantíssimo Pai eterno, Pai glorioso, Pai Santo, obrigado, Pai Santo, pelo tão gracioso dom da vida que nos concede dia após dia. Nós queremos agradecer, Pai, tua maravilhosa graça, pela sua misericórdia. Obrigado por ter essa oportunidade, Pai, que nós queremos beber apenas o vinho e representado mais o teu sangue representado na cruz do Calvário derramado. E por isso, Pai, nós te rendemos graças. Dou graças porque tu, nesse momento, dou graças por as circunstâncias que me aconteceram na quinta-feira, Senhor. Porque tu me protegeste, Senhor. E graças dou por ti. Porque é a fé que nós temos. E assim essa salvação que nós temos em ti, Senhor. Obrigado por tudo. Enquanto nós estamos aqui na terra, somos pecadores. E por isso nós pedimos perdão diante da presença. Que nos guarda e nos protege. É assim que nós te oramos e pedimos todas as coisas.
Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. E enquanto o irmão Eduardo estará a recolher os cálices, vamos cantar a última estrofe deste hino. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja conosco agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir o pós-lúdio que o Miguel estará a tocar, dirigindo-nos novamente ao Senhor. Uma boa semana a todos vós e que Deus vos abençoe.